Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos sauda com essa alegria no coração nesta noite sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio. Demorei um pouco em entrar hoje por motivo de forças maiores, mas em tudo dai graça, não é mesmo? Creio que deu um prazinho, pelo menos para os irmãos respirar, porque todo dia nós estamos fazendo live. Os irmãos, graças a Deus, têm sido bastante frequentes nessas lives. Eu tenho certeza que essas lives têm sido um canal de bênção. Não só para alguns, mas para muitos. Então, eu queria te convidar nessa noite para nós glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, nós vamos fazendo alguns convites aqui. E eu queria ouvir seus comentários também. Ninguém comenta nada, ninguém fala nada. Eu queria saber se essas lives estão surtindo efeito na vida de alguém. Se tem alguma experiência para passar para nós aí. Porque essas experiências são os incentivos para a gente continuar com as lives. Amém, irmãos? Não deixe de estar comentando aí as experiências. Talvez você está passando por um momento que ninguém sabia, só você e Deus usou a nossa fraca pessoa aí para te dar um ponto de vista. Você tem que comentar para a gente ver a colocação que estamos fazendo essa live. Qual que é o nível de frequência que a gente vai fazer com mais frequência. Talvez mais vezes no decorrer do dia. Ou talvez orações. Ou talvez explicações sobre o que e de que, para quê, quem, aonde, qual livro, qual versículo, por que fulano fez isso, por que ciclano, tudo concernente dentro da Bíblia. Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, alguma coisa que pode ser mudada, nós estamos aí para poder acatar opiniões. Comente, que seja para criticar, para xingar, fala alguma coisa. Tem alguém vivo aí? Se tiver, dá um salve aí que eu quero ver. Dá uma paz do Senhor, um joinha. Tô aqui, irmão. Tô participando das lives. Quero te ver. Quero ver as participações aí. Pra gente ficar mais contente de saber que os irmãos estão acompanhando as lives. Amém? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ninguém. Fazendo uns convites aqui. Enquanto isso, o fundo musical vai tocando no coração dos irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Uma pessoa entrou. A paz do Senhor. Que Deus abençoe sua noite. Sei que é um pouco tarde para fazer live, mas por motivo de forças maiores, estamos fazendo um pouquinho mais tarde essas lives. Tenho certeza que vai ser útil. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo alguns convites aqui, a gente já vamos falar da palavra de Deus. Amém? Hoje eu tenho uma palavra no meu coração que nem eu escolhi. Eu creio que essa palavra vai falar até comigo. Porque no Salmo, capítulo 100, no versículo 2, o Senhor disse assim, aliás, o salmista chegou a dizer assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós. Ele nos escolheu para ser ovelha do seu pasto, para ser um povo seu. Tá vendo, irmão? Que privilégio servir a Deus. Saber que não foi nós que escolheu Jesus, mas foi Jesus que nos escolheu para ser seu povo, para ser ovelha do seu pasto. Aí você pensa, mas eu não sou ovelha, eu sou gente. Aí está escrito lá em João, capítulo 10, e no versículo 9, fala assim: eu sou a porta da salvação. Aquele que entra após mim, entrará, achará pastagem e será salvo. Então, quer dizer, o próprio Jesus está ali, ó, confirmando o que Davi falou antes. Ele está falando que nós vamos achar pastagem. Então, quer dizer, Jesus nos considera como ovelha. E Ele nos considera como nosso pastor. Quando Davi falou assim: o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, é porque o Senhor Jesus é o nosso pastor. Sabe o que ele falou lá no livro de João, capítulo 15, e no versículo 3? Ele falou assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Sabe o que ele fala no livro de João, no capítulo 7, no capítulo 15 e no versículo 7? Ele fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho dito. Então, irmão, aqui ó, primeiro ele te chama de ovelha, depois ele manda você ir para pastagem, depois ele fala que é seu pastor, depois quando ele fala que é seu pastor, ele fala que você está limpo pela palavra que ele tem comentado. Então, quer dizer, a palavra que ele fala contigo, igual você não tem jeito de você topar com Jesus. Você sai caçando Jesus, você vai rodar o mundo inteiro e não vai achar. Porque é isso que Israel está esperando. Ele está caçando Jesus até hoje. Jesus já veio, já morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, já ascendeu aos céus. E está lá esperando Jesus vir, num cavalão branco, com a coroa na cabeça, uma espada, flecha. Amém? Mas nós, Maria Eduardo, Pai do Senhor, varão, Deus abençoe sua noite aí. E vamos meter marcha na fé. Vamos falar da palavra de Deus, amém? Que eu tô com o coração ardendo, querendo falar da palavra. A palavra que Deus tem para o nosso coração hoje, você encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 9 e no versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonathan? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba.
E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe ao rei: És tu Zibas? Ele disse: servo teu, para que eu use com ele de benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há de Jonathan um aleijado de ambos os pés. E disse o rei: aonde que ele está? Disse Ziba ao rei: ele está na casa de Maquir, filho de Miel, em Longbar. Olha aí o mistério. Mana Paula, Pai do Senhor, Deus abençoe. Hoje nós estamos entrando um pouquinho mais tarde, por motivo de força maior. Ontem eu paguei, não deu para fazer a live, mas Deus sabe todas as coisas. Olha, a palavra que eu tenho aqui hoje é o seguinte: quando Saul foi rejeitado, quando Deus rejeitou Saul, ele ficou indignado. Ele não aceitou a rejeição, ele não aceitou. Porque logo após Deus ter rejeitado ele, Deus já preparou um outro rei para subir no trono. É certo que se você fizer birra, não quiser fazer nada para Deus e achar que o que você fez está de bom tamanho, que você está fazendo demais, você não vai fazer mais, Deus prepara outro e põe no seu lugar. Vazio, o trono de Deus não fica. Então, ele começou a vacilar na fé, e a Bíblia fala que Deus escolheu outro rei para colocar no lugar de Saul. E o que aconteceu? Davi então foi nomeado como rei. E aí, em Davi ser nomeado como rei, o Saul começou a perseguir Davi. E ali o Saul perseguia Davi todos os dias. Teve um dia que o demônio pegou o Saul lá. O Saul mandou chamar Davi para poder cantar, dedilhar a harpa dele, para o demônio sair. Irmão, e o homem tinha tanta unção que ele começou a cantar e os demônios saíram do corpo de Saul. Mas o que aconteceu? Como Saul estava entregue às forças das trevas, porque quando o Espírito de Deus sai da nossa vida, o vazio nós não fica não, isso aí você pode ter certeza. Se o Espírito Santo de Deus saiu de sua vida, meu filho, o Espírito do mal vai pular na sua vida. E a Bíblia fala que ele, quando Jesus nos liberta, ele fica andando e rodeando, de vez em quando ele vem dar uma sondada para ver como é que está a casa. Se ele achar vazia, varrida e adornada, ele pula dentro da casa. E aí ele traz mais 8 demônios com ele, que se torna... Traz mais 7, que se torna 8. E eles falam que o ato que você praticava antes, agora se torna 4 vezes pior. E o que acontece? O demônio veio para visitar Saul e achou a casa varrida e adornada, pulou dentro de Saul. Saul, mais que depressa, foi lá e matou 85 sacerdotes. Isso aí foi só para começar. Matou 85 sacerdotes só porque um dos sacerdotes alimentou Davi com pão e deu a espada de Golias para ele. E nisso foi as trapaças dele foi sendo assim consecutiva. Ele estava tropeçando dia após dia, tropeçava, porque o homem, quando perde a presença de Deus, é só presepada. Envolve com bebida, envolve com droga, envolve com prostituição, larga a família, larga o seu serviço, esquece a dignidade, perde o caráter. E quando pensa que não está preso, o pior de tudo não é ser morto. Não é ser morto. Porque às vezes o cara morre, pelo menos, e limpa a terra, dá lugar para outro.
Às vezes, o que acontece? A pessoa fica presa. E aí a família fica vinculada naquele indivíduo que não vai mudar. E fica levando trem para ele, comida para ele, fica levando roupa, dinheiro, pagando droga na cadeia, pagando os trem, ajudando, tentando fazer a recuperação do cara, e o cara não muda. E com isso a família vai sofrendo, sofrendo, sofrendo. É um sofrimento que nunca acaba. Essa condição estava a vida de Saul. Mas um certo dia os amonitas invadiu a cidade, não teve como ele fugir. Ele tentou fugir para um lado, estava todo fechado. Tentou fugir para o outro, estava todo fechado. Eles pegaram e mataram Jonathan, que era filho dele. Ele falou, não, eu não vou morrer na mão desses caras, não. Ele pegou a espada e ó, atravessou, ele mesmo matou ele se matou. Porque a pessoa sem Deus, irmão, ela fica tão desorientada com os problemas, ela fica tão aflita que se não vigiar, não, ela pula na forca, ela suicida. Ela suicida porque o nosso Consolador, que nos dá direção, visão, que nos dá força, potencial para vencer as lutas, é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo sair da nossa vida, acabou. Acabou, aí nós ficamos sem direção. A gente fica sem força, sem inspiração. E caminhando segundo o nosso propósito, e só dá errado. Só dá errado. E foi o que aconteceu, ele suicidou. Mas só, irmãos, que no livro de 1 Samuel, no capítulo 20, no versículo 16 e 17, Davi tinha feito uma aliança com Jonathan, aliança de sangue. Os dois fizeram uma amizade que era verdadeira. Olha, o Salomão chegou a falar que existe amigo mais chegado do que irmão. Então era o caso de Davi com Jonathan. Eles fizeram uma amizade muito, muito, muito linda, muito verdadeira, sabe? E ele falou, não, se um dia eu morrer, você faz benevolência para minha família. Agora, se vice-versa, entendeu? Essas eram as condições que eles fizeram um pacto. Aí o Jonathan morreu na mão dos amonitas, na guerra e tudo, né? E o Saul e o Davi, com tantas coisas, ele subiu ao trono lá em Hebron e fez tantas pelejas, saiu e buscou o ouro para fazer a casa de Deus, desceu em Tiro. E Davi ele reconquistou Jerusalém, porque os jebuseus moravam em Jerusalém. Ele pôs os jebuseus para correr e fez Jerusalém a capital de Israel. Davi fez uma conquista excepcional. E o que aconteceu? E agora ele já estava com o burro na sombra. Ele já tinha conquistado aquele monte de terra. Ele já tinha ouro, tinha prata. Ele tinha nome. O nome de Davi estava expandido para todo canto do mundo. Ele era um dos guerreiros que viveu 40 anos dentro de Israel, nunca perdeu uma guerra. E aí ele pega e chega na casa dele, irmão, e deita para descansar. Só que aí ele começa a lembrar daquele antigo amigo que andava com ele no pasto, que quando o pai dele, quando o Saul ia tentar matar Davi, o Jonathan chegava e falava assim, não, vaza porque meu pai vem, esconde ali. Teve uma vez que ele falou assim, ó, fica ali, eu vou olhar se meu pai ainda quer te matar. Se ele não quiser te matar, eu não vou jogar a flecha. Mas se ele quiser te matar, a flecha vai cair naquele lugar ali, aí você corre. Entendeu? Então você vê o ponto que eles eram amigos. O pai de Jonathan era inimigo de Saul, de Davi. Mas o Jonathan tinha uma amizade profunda com ele. Então ele deitou lá no travesseiro dele e ficou pensando, falando, nossa, meu amigo morreu e tal. Aí ele pensou, rapaz, mas ele deve ter filho. Espera aí, eu acho que ele tem filho, eu acho que ele tem família. Porque o castigo de Deus foi tão forte em cima de Saul que matou toda a geração de Saul. Portanto, quando Mefibosete quebrou os pés, sabe por quê? A babá que vigiava ele ficou com medo de desmatar ele também. Colocou ele no cavalo, saiu correndo com ele. Ele caiu do cavalo e quebrou os 2 pés. Aí o que aconteceu? Eles levaram ele para a terra de Longebar. Sabe o que significa Longebar? Longebar significa pasto sem campo.
Imagina, pasto sem campo. Existe muitas pessoas que têm pasto, mas não tem campo. Quantas pessoas têm status, mas não têm honra? Quantas pessoas aí têm formação teológica, ou formação profissional, ou tem uma grande habilidade que lhe causou diploma, que lhe causou estudo, cursos, mas não tem oportunidades, tão desamparada na vida. Entendeu, irmão? Essas condições era a condição de Mefibosete. Mefibosete era filho do rei, ele vinha do trono real, da família real. Mas ele estava na terra de Longuebar, que significa campo sem pasto. Ele tinha um nome, mas ele não tinha honra. Porque em Longuebar era onde encostava paralítico, encostava leproso, todo tipo de mendigo, encosta, pessoa rejeitada pela sociedade, ia para lá, para Longuebar. Ia para lá. E na casa de Maquir, esse Maquir que está falando aqui, ó, que vem fala aqui no versículo. Você que tá aí, não sai daí não. Vamos meditar nessa palavra aqui. Que eu tenho certeza que essa palavra vai falar contigo. Olha aqui. Aí o rei perguntou para ele no capítulo. Aqui, ó. Eu tô no 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 4. E disse assim: o rei, aonde está Ziba? Aí ele falou assim: ô rei, ele está na casa de Maquir, o filho de Miel. Esse Maquir aqui era um cara que tinha uma condição mais ou menos, mas era pobre também. E ali na casa dele, os mendigos lá tomavam banho, alimentavam. Ele era um cara pobre, mas ele dividia o que ele tinha com as pessoas. Ele não era um cara egoísta, sabe? De repente, irmão, o rei fala assim: não, então faz o seguinte, o Ziba. Ziba não queria de jeito nenhum que Davi trouxesse Mefibosete para dentro do palácio. Ele falou: não, Mefibosete está na casa de Maquir, lá só tem mendigo, leproso, as pessoas rejeitadas pela sociedade, lá em Longuebar. Campo sem pasto. Quer dizer, ele quis derrubar as estatísticas de restauração que ia acontecer na vida de alguém. Entendeu? Ele quis detonar o cara para poder falar o quê? Falar: não, na vaga dele, porque as propriedades que era de Mefibosete ficou tudo registrado no nome de Ziba. Por isso que eu não queria a restituição, porque ele ia ter que entregar campos, ele ia ter que entregar propriedade. É isso que Deus está fazendo nessa noite. Ele não quer saber qual que é o seu problema. Ele está falando com o seu inimigo: não interessa quem ela é, eu vou entregar a propriedade dela, eu vou entregar a vitória, eu vou entregar aquilo que ela perdeu. A restituição chegará nessa noite na sua vida, se você crer. E ele falou assim: vai lá, não quero saber, eu quero que traz ele. Ele falou: não, melhor, eu vou com você. E quando tu pensa que não, irmãos, e vem Davi entrando de porta dentro para Maquir, na casa de Maquir, e o Mefibosete na sala, almoçando. Imagina o desespero dele, chorando, querendo correr, com medo, porque ele é o único da família de Saul que ficou vivo. Os inimigos de Saul estavam em encalço dele. Entendeu? Aí o que acontece? Quando tu pensa que não, Davi fala com Ziba: pega ele, vamos para dentro da casa do meu palácio hoje, porque você vai comer pão na minha mesa todos os dias. É benevolência que eu fiz ao seu pai, aliança. Irmão, e ele foi levado para dentro da casa do rei. Imagina agora, você, todo sem esperança, todo sem estratégia de vida, de repente, olha, o rei já vira para você e fala assim: hoje é o dia de você sair dessa maromba. Hoje é o dia de você
esquecer esses problemas que tanto te aflige, que tanto te faz chorar, hoje você vai sentar na minha mesa. A prosperidade de Deus entrando dentro da sua casa. Você já esquecido, já ninguém olhando para você, porque quando a gente cai na crise, no vermelho, você liga para as pessoas, sabe o que acontece? Caixa postal, fora de área ou desligado. As suas mensagens caem no WhatsApp, nem visualizadas elas são. Porque a pessoa lá do outro lado sabe que você está em Longuebar, está na prova. Só que hoje o rei está falando, não interessa quem que é ela, quem que é ele. Não interessa se é aleijado, se é manco, se é prostituta, se é ladrão, se é traficante, não importa quem que ele seja. Eu quero fazer benevolência. Sabe por quê? Porque Davi tipifica Deus. Jonathan tipifica Adão, que eram nossos pais, que pecou, que teve a desintegração pelo pecado, que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12, que fala assim, que por um homem entrou o pecado e todos os homens se foram destituídos da glória de Deus. Então, Jonathan tipifica Adão, e Mefibosete tipifica nós, que estamos em Longuebar. Por que Longuebar? Porque o mundo, a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz no maligno. É só podridão que a gente encontra no mundo. É muito raro você encontrar alguma coisa que agrada o coração de Deus dentro desse mundo que nós habitamos. Deus olha para a terra e é muito mínimo as coisas que agradam a Deus, que agradam o coração dele, que ele olha e que ele vê. Então isso aqui é tipo como se fosse um Longuebar. Nós é como se fosse o quê? Como se fosse Mefibosete. Maquir, sabe o que Maquir simboliza na nossa vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz todos os pobres, oprimidos, todos sem direção para dentro da casa de Deus, consola. Alimenta com sua graça, alimenta com seu amor, com sua inspiração. Amém? Esse Maquir pode representar o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, hoje Deus está fazendo um pacto conosco. Isso é, nós temos que crer. Nós temos que acreditar. Porque Mefibosete não acreditava que ele ia ser restituído. Ele era muito rico. Ele tinha muitas propriedades, mas estava na mão de outra pessoa. O que Davi fez? Davi fez devolver. Muitas bênçãos não chegam nas suas mãos, sabe por quê? Porque o outro entra na frente e toma posse. Só que dessa vez agora o rei está mandando ir de encontro, está mandando os anjos dele de encontro com você, e ele vai te encontrar onde você estiver. E ele vai devolver aquilo que era seu. Aquilo que você perdeu, as propriedades, as habilidades, a sabedoria, a unção, a graça, a fé, o empenho na casa de Deus. Aquele primeiro amor que você chorava na presença de Deus, você orava de maneira que chamava a atenção do Todo-Poderoso. Deus está devolucionando hoje, nesta noite. Deus está te restituindo e você vai voltar a comer pão na mesa do rei. Você vai voltar a tomar a Santa Ceia. Você vai voltar a ceiar na casa do rei. Não interessa o que você cometeu, Deus vai perdoar os seus pecados e você vai voltar a brilhar no altar de Deus. O Senhor vai te dar a graça novamente e vai te levantar para tampar a boca dos seus inimigos. Ele vai fazer de você proprietário da maior riqueza, que é a salvação. Aquilo que você perdeu. Amém? Às vezes você está indeciso se essa propriedade ainda te pertence. Porque tantas coisas aconteceu nesse decorrer, nessa pandemia.
Tantas coisas aconteceu que te esfriou, que te afastou da presença do Pai. Mas o Pai nessa noite está te dando a oportunidade de voltar. E Ele já mandou os anjos de Deus te buscar. Eles vão te resgatar e você vai voltar para a casa do Pai. Na hora que alguém bater na sua porta aí, escuta o que eu estou te falando. Quando alguém bater na sua porta aí, você vê que é crente, que é servo de Deus, é os anjos do Senhor já chegando na sua casa para te levar para dentro da casa do rei para você comer o pão. Jesus falou assim, ó, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo e eu com ele. Então, irmão, você precisa alimentar espiritualmente. Irmão e irmãs, povo de Deus, você precisa voltar para a casa de Deus. Não fica esperando, amanhã eu volto. Talvez amanhã não dá tempo. Não dá tempo. O que você tem de fazer hoje, faça hoje. Se alguma coisa te trouxe tristeza dentro da casa de Deus, o Jesus não tem culpa, nem o Espírito Santo, e nem Deus. É o homem que faz o homem afastar de Deus. É o próprio homem que coloca empecilho no caminho do homem. Olha para você ver, Semei, ele não tentou parar? O Ziba não tentou parar Davi? Não, ele é manco. Ele é paralítico dos dois pés. E ele está na casa de Maquir. O homem tenta impedir o rei de chegar até a pessoa necessitada. Mas o Todo-Poderoso nessa noite tem um propósito. E esse propósito é te encontrar e voltar com você para dentro da casa dele, para você comer pão. O pão que lhe trará eternidade, que lhe trará comunhão profunda com Deus. Amém? Eu não vou muito esticar porque as horas já se fazem, mas amanhã eu quero fazer um convite. Amanhã ali na Rua Limeira, 781, no bairro Jardinópolis, na igreja Cristo Vivo, eu estarei pregando uma palavra cheia de autoridade de Deus para a vida daqueles que ali comparecer. Jardinópolis, Rua Limeira, 781, Jardinópolis, na rua principal. Amém? Você tiver condição, se tiver um carro, uma moto, um trem assim, se quiser ir lá receber uma palavra, vai lá. Vai lá que junto nós vamos estar fazendo um mover sobrenatural. Porque o sobrenatural não pertence a nós, mas a nossa dedicação para Deus faz a mão dele se movimentar. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos estar ali fazendo a nossa parte, apresentando a nossa vida para Deus, e Ele vai estar tocando. Ele vai estar jogando por terra toda a obra do mal. E nós vamos estar fazendo um trabalho de libertação. E o mais, assim, vai acontecer lá. Não tem muito o que falar, porque nós somos só instrumento, é Deus que trabalha. Amém? E no mais, eu te agradeço a sua atenção até agora. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Que o Senhor continue a falar com esta pessoa, dando graça, sabedoria, força, fé, virtude, unção. Que ela possa cada dia mais, meu Pai, se transformar com o seu raciocínio. E que a bênção do Senhor venha de encontrar, meu Pai, com a vida dela. E que ela seja recheada de novidade. Deus, eu não sei o que essas pessoas se encontram passando nesse instante. A única coisa que eu sei, meu Pai, é que as tuas mãos estão estendidas. A tua graça já está exalando. E quem der ouvido para esta palavra vai ser cheio de poder. Porque a restituição do Senhor está sendo distribuída. Quem entrar na fila será, meu Pai, será nomeado para fazer parte dela. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta falando das coisas de Deus. Amém? Paz do Senhor, Ana Paula. Deus abençoe a sua fé, sua família e tudo que te pertence. Fiquem com Deus.